quando a gente fala sobre a mulher, as pessoas falam, pô, tá te privando, tá te segurando, não tá deixando você curtir mais a vida. Só que, e se for o seu filho? Você também vai ter atividade junto com o seu filho. Isso quer Sim. dizer que você está sendo privado pelos seus filhos? Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal da Hoje Falamos de Amor. Hoje nós teremos um convidado super especial que vai responder um pouco das nossas perguntas, das nossas dúvidas de como que funciona a cabeça do homem, como que a gente consegue convencer os homens a fazer o que a gente quer. E nada melhor para responder essas perguntas do que um homem. E além de um homem casado. Além de um homem casado, um psicólogo. Além de psicólogo, meu marido. Lidoca, Hello. hoje eu vou te fazer algumas perguntas para você nos ajudar, a nós mulheres, a entender um pouco mais a cabeça de vocês. Por que vocês têm algumas limitações que a gente não tem e como que a gente pode acessar mais facilmente vocês, beleza? Então, primeira pergunta de hoje é: quem é mais racional e quem é mais sentimental, o homem ou a mulher? Eu acredito muito que grande parte dos homens sejam mais racionais do que sentimentais. E eu penso que essa racionalidade ela é muito maior quando se envolve relacionamentos. Para outras coisas, o homem ele é muito emocional. Por exemplo, futebol. Sim, O total. homem, quando ele tá envolvido em algum tipo de futebol, em algum tipo de esporte, vendo o time dele jogar, ele é totalmente emocional. O time tá tomando 7-0 e ele acredita que o time vai virar. Ele é muito emocional para essas coisas. Sim. Só que quando a gente fala de relacionamentos, os homens eles tendem a virar uma chavinha da racionalidade. E essa chavinha da racionalidade a gente enxerga, né, psicologicamente como uma mudança sobre aquilo que sempre foi falado do papel do homem no relacionamento. De ser provedor, que a mulher é mais sentimental do que o homem. E aí muitos homens eles se fecham para poder trazer a emoção para o relacionamento. E por que isso acontece? Eu acredito muito que seja por medo. Muitos homens eles têm medo de serem emocionais no relacionamento e isso trazer algum tipo de consequência negativa para o relacionamento. Sendo que talvez eles não tenham histórico nenhum dessa visão de se eles forem pessoas mais emocionais, falarem sobre seus sentimentos, a mulher, né, que ele está pretendendo ter um relacionamento não vai gostar mais dele. E você acha que isso acontece muito porque os homens crescem com essa responsabilidade de ser machão, de não poder chorar, de ter que sustentar, né, uma casa, tudo sozinho? Com certeza. E eu penso muito que a gente cresce, nós homens, né, nós crescemos muito, e aí talvez a sua família não tenha sido assim, a minha particularmente não foi, de o papel do homem na casa é fazer tal coisa. E aí quando a gente já estrutura o papel do homem na casa ser tal, tudo aquilo que for diferente desse papel não é minha função. Ou eu não posso fazer, não é minha responsabilidade. Então assim, o homem não chora, homem não faz almoço, homem às vezes não lava louça. Então isso é crescido dessa forma. Muito bom. Então, o homem tende a ser mais racional no relacionamento porque ele cresce com a visão de que ele tem a responsabilidade meio que de aguentar tudo e de não demonstrar nada. Sim, Legal. perfeito. E isso vem um pouco, tem alguma coisa a ver com a hora H do casal ou não? Na hora H, se o homem ele é mais emocional ou racional, então, eu acredito que depende. E eu vou montar uma linha aqui de pensamento para você entender o que eu tô dizendo e o pessoal também que tá assistindo. Lembra quando eu falei sobre a questão do futebol, que o homem ele é super emocional no futebol? Sim. Por que o homem ele é muito emocional no futebol? Por que você acha? Porque eu acho que é algo que ele já nasce gostando, né?
tipo, já nasce não, mas já cresce, ai, menino, futebol, vamos jogar bola, não sei o quê. E aí todos os homens perto dele geralmente também gostam muito de futebol. E aí ele joga futebol com o pai, com o tio, não sei o quê. Então meio que vai já meio que inato, assim. Inato, então. Pegando tudo isso que você falou, eu enxergo isso como uma questão de naturalidade e isenção de responsabilidade. Aham. Então, por exemplo, o futebol é algo ali que é divertido, é emocionante, Sim. correria, legal, é entretenimento praticamente. Aham. E aí, quando a gente pensa sobre a questão da hora H do casal, o homem, aí você vê como é que são as coisas. Antes de ter de fato um relacionamento sério, o homem é muito emocional sobre a questão de relações na hora H. Sim. Então, caraca, não sei o que, é empolgante, Sim. não é desafiador, mas é uma aventura. A relação, não sei se pode falar, né, no YouTube, mas a relação é uma aventura. Aham. Quando esse relacionamento se torna algo mais sério e a profundidade dele acontece, a relação ela se torna algo mais racional. Sim. Por quê? Nós não estamos pensando só na relação ali. Aham. Nós estamos pensando, poxa, a gente quer ter filhos, não quer ter filhos. Sim. A gente está pensando sobre quando esses filhos podem vir e quando eles não podem vir. E ter uma relação já é uma possibilidade disso acontecer. Sim. Então, assim, existe agora já um pensamento mais racional e menos emocional sobre a relação. Sim. Por exemplo, eu tenho amigos que são jogadores de futebol profissionais. Eles enxergam o futebol profissional diferente do que eu enxergo o futebol. Sim. Por exemplo, a gente chamava, na verdade, esses amigos para jogar um futebol no bairro. Eles não jogavam. Por quê? Porque o futebol para eles era algo muito mais sério do que jogar futebol no bairro. Aham. Então eles deixavam de jogar o futebol do bairro porque se eles se machucassem ou acontecesse alguma coisa com eles, comprometeria a seriedade que ele enxerga do futebol. Sim. E aí, paralelamente, no relacionamento homem e mulher, né, na hora H, quando é ficante, quando não tem compromisso nenhum, é totalmente emocional. Sim. Quando existe um relacionamento mais sério, existe uma parte mais racional da visão sobre essa relação. Então, por isso que muitas vezes acontece do homem de repente perder um pouco de desejo, né? Ter mais resistência, por exemplo, à relação dentro de um casamento. Exato. Porque eu acredito que o foco das prioridades se tornam outros. Então, assim, não é legitimando a ausência de relações dentro do casamento. Mas eu acredito que quando é algo mais aventura emocional, Aham. a frequência talvez se torne maior por conta disso, da aventura e daquela sensação. Sim. E uma outra coisa que eu acho que é uma dúvida de muitas mulheres. A gente sempre ouve, né? Até em piada, em filme, em série, em talk show, enfim, em vários lugares, como que às vezes a mulher é sempre vista entre os homens sempre como a chata, sabe? Tipo, não sei, a mulher é sempre a chata, é sempre, pô, tua mulher e tal, não sei o quê. Por que você acha que isso acontece? Então, eu penso que muitos homens, eles acabam enxergando o relacionamento de outros homens, principalmente os amigos, como uma ausência da liberdade que eles tinham antes do relacionamento. Uhum. Então, por exemplo, se nós estávamos acostumados a sair todos os finais de semana juntos para poder beber no bar, a partir do momento que eu tenho um relacionamento, eu já não saio todos os finais de semana para beber no bar. Sim. Eu tenho compromissos com a parceira Sim. que eu tenho escolhido viver. E a partir disso, a visão se torna, ela está proibindo esse meu parceiro de sair com a gente. Aham. E muitas vezes não, seja somente uma transferência de prioridades. Então, assim, quando a mulher é vista como chata, é porque socialmente as pessoas enxergam a mulher como a limitadora da diversão dos seus parceiros. Sim. Sendo que isso não é verdade. Por que não é? Porque a questão é, a minha diversão antes, frequentemente, era simplesmente sair com os meus amigos. Só que agora a minha diversão também é poder ter um momento prazeroso com a minha esposa. Aham. Só que quem está de fora do relacionamento jamais entenderá o quanto satisfeito eu fico de aproveitar momentos com você. Aham. Porque para eles não faz sentido.
Sim. E é interessante que depois essas mesmas pessoas entram em relacionamentos e passam a ter momentos também com as parceiras deles. E aí é interessante porque quando a gente fala sobre a mulher, as pessoas falam, pô, tá te privando, tá te segurando, não tá deixando você curtir mais a vida. Só que, e se for o seu filho? Você também vai ter atividade junto com o seu filho. Isso Sim. quer dizer que você está sendo privado pelos seus filhos? Não. Não. Você está dedicando tempo, responsabilidade e compromisso com aquele relacionamento pai e filho. Sim. Só que você também tem responsabilidade e compromisso de marido e mulher. Ou seja, o que você tá falando agora, né, que você falou também lá dentro de uma relação, é que as prioridades mudam. Precisam mudar. E isso não significa que você vai negligenciar o outro lado. De jeito nenhum. Você ainda continua se divertindo com seus amigos. Por exemplo, eu falo com meus amigos sempre. Eu saio com eles menos do que eu saía antes. Mas eu entendo que essa parte é importante na minha vida. Mas a construção da minha família, da minha estrutura familiar, ela é mais importante. E aí isso faz com que você mescle essas duas posições, assim. Exato, eu sempre penso na questão de uma balança. O quanto eu tô colocando de peso nessa balança aqui, que são as coisas que eu era solteiro e pesavam na minha vida, e agora as coisas que eu sou casado e tô estruturando uma família. A balança, ela não pode seguir a mesma. É a mesma coisa de você ser um jovem aprendiz de uma empresa e você se tornar gerente dessa empresa. O peso da sua responsabilidade e as coisas que você fazia como jovem aprendiz são as mesmas coisas que você faz se você for gerente da empresa? Não. É impossível. Até porque você não ganha para isso, né? Total, exato. Mas é aquilo, o peso que eu tenho, de repente, de compromisso e responsabilidade no meu relacionamento quando eu sou ficante de alguém, precisa ser totalmente diferente do meu comportamento e a responsabilidade que eu tenho se eu for noivo ou casado com essa pessoa. E isso tem que ser colocado na balança. Muito bom. E aí uma última pergunta então, tá? Que é também algo que eu ouço assim. Eu acho que tem até a ver com a primeira resposta que você deu do homem ser emocional ou racional, que é: Joyce, eu não sei qual é a linguagem do amor do meu parceiro. Homem tem linguagem do amor? Muita coisa. Por que às vezes é difícil de identificar? Então, eu acho que não seja necessariamente difícil de identificar. Eu acredito que as pessoas não falem de maneira direcionada sobre isso. Então, assim, se você parar para poder perguntar para a pessoa perguntas objetivas para que ela te responda sobre as linguagens do amor, vocês conseguirão chegar nessa resposta da linguagem do amor do seu parceiro. Inclusive, um dos gestos simples que eu sempre coloco lá na terça-feira no Instagram, se você não segue lá no Instagram da Hoje Falamos de Amor, siga. Terça-feira é dia de gestos simples. Quase sempre eu coloco um dos gestos simples é que você identifique a linguagem do amor do seu parceiro. E as perguntas surgem como essa: como que eu faço isso? E aí você pode fazer por observação, você olhar onde ele fica mais feliz, o que ele gosta de fazer, se quando vocês estão assistindo o filme juntos ele faz questão de ficar encostadinho, ou se ele só senta do seu lado no sofá e aproveita aquele momento dando risada. Sim. Ou se ele gosta de repente de preparar um almoço para você, se quando você elogia ele. E aí, a partir disso, você começa a pontuar as linguagens do amor dele. E faça perguntas objetivas. Poxa, como você se sente mais feliz? Quando eu faço isso ou isso? E aí, ele vai respondendo até vocês chegarem numa resposta. Então, homens têm linguagem do amor. E caso você seja parceira e você consiga identificar essa linguagem do amor, vai ajudar muito o seu relacionamento. Muito bom. Joia? Amém. Se você também gostou desse vídeo e se você tem perguntas para o Rafael, né, que além de homem, casado, psicólogo, é psicólogo de casais. Exato. Atende casais, coloca aqui embaixo qual é a sua dúvida sobre a cabeça do homem, sobre como que eles vivem, o que fazem, o que pensam. O que comem. O que comem. Então, coloca aqui nos comentários também que a gente pode gravar um segundo vídeo respondendo as suas perguntas, tá bom? Curte aqui esse vídeo, compartilha com teu namorado, noivo, marido, amigo, amiga, enfim, com todo mundo, para vocês conhecerem cada vez mais, né, um pouco da personalidade
personalidade, né? Como que a gente pode dizer? Da tendência biológica, né? Do homem de ser, de pensar também, que é importante. Não é uma regra, mas é uma tendência, então é sempre bom a gente entender e aprender cada vez mais, né? Obrigada. De nada. Por você responder as nossas perguntas. E ajudem a gente a bater a nossa meta de 1.000 inscritos até o final do ano. 1000 Confere aí se você tá inscrito no canal, se inscreve e vem junto com a gente bater essa meta. E manda também para os seus amigos, para todo mundo, para se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar os nossos vídeos também. Exato. Tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.